Olá pessoal, sejam bem-vindos à quinta semana da disciplina Embalagens de Alimentos. Nesta última semana nós trataremos do tema principalmente design de embalagens e marketing relacionado à embalagem e vamos comentar um pequeno item que complementa a parte de sistemas de embalagem que a gente falou nas semanas anteriores, que é a questão da nanotecnologia. Bom, a nanotecnologia, na verdade, ela mereceria não só uma semana específica, mas talvez um curso à parte, tendo em vista as inúmeras pesquisas que têm sido desenvolvidas nessa área, não só em relação a alimentos, mas no geral, na área de mecânica, na área de materiais, né, engenharia de materiais, resistência de materiais como um todo. Então, quando a gente fala de nanotecnologia na indústria de alimentos, a palavra nano, né, o prefixo nano, a gente lembra muito de membranas. Então, quando eu tenho um sistema de membranas, né, o mais comum, eu tenho o sistema de micromembranas, o sistema de ultramembranas e também tem o sistema de nanomembranas. Então, esses termos são comuns para nós da área de alimentos. Porém, o termo nanotecnologia, que é um termo bem recente, ele tem ganhado uma dimensão maior em se tratando de engenharia de materiais. Bom, e como a indústria de alimentos ela absorve bastante tecnologia de outras áreas, né? O que tem funcionado na indústria, seja ela na indústria mecânica, na indústria farmacêutica, isso não é novidade, né? Vale lembrar, por exemplo, que um dos programas mais funcionais, mais eficientes de garantia de qualidade, que é o APPCC ou HACCP, ele foi copiado do FMEA da indústria mecânica. Por outro lado, alguns sistemas de embalagem que a gente viu na semana passada, o sistema de sachê com sílica, com silicatos, eles foram copiados da indústria farmacêutica. Então a indústria como um todo, ela absorve outras tecnologias de outras áreas. E na nanotecnologia não tem sido diferente. Então o pessoal que foram pioneiros na área de nanotecnologia, como eu disse, foi o pessoal da engenharia de materiais, procurando materiais mais resistentes, mais leves, de um custo melhor. Eles aportaram alguns sistemas também na área de alimentos, principalmente na área de materiais, na área de equipamentos, na área de embalagens. Então, quando eu falo em nano, o nano ele é um prefixo, né? Então, quando eu falo da mesma forma que o centímetro, né, é um prefixo do metro, o decímetro é um prefixo um submúltiplo, né, do metro, o nano também ele é um submúltiplo, o nanômetro, né, é um submúltiplo do metro. Então, eu comparando o nanômetro com o metro, equivaleria eu dizer que um nanômetro é um metro dividido por 1 bilhão. Ou então, mais precisamente, só para vocês terem uma ideia da dimensão disso, é como se eu dissesse, como se eu pegasse 1 centímetro e dividisse isso por 10 milhões. Pensando isso em exponencial, em notação científica, seria que um nanômetro equivaleria a 10 a 9 nanômetros, a 10 a menos 9 metros. E como é que surgiu essa nova tecnologia de nanômetros? A indústria nano, como também vem sendo conhecida. Bom, ela surgiu paralelo ao desenvolvimento do microscópio. Então, a gente lembra lá do microscópio, começamos com o microscópio ocular, lá desde a época de Leeuwenhoek, esse que era um monocular ainda. Esse sistema de microscópio ocular, ele foi sendo aperfeiçoado. Hoje, por exemplo, nós temos microscópios eletrônicos, nós temos microscópios de contraste de fase, né, que na microbiologia tem uma função muito importante na identificação de micro-organismos. E a nanotecnologia ela se desenvolveu graças ao desenvolvimento desses aparelhos, desses microscópios. E na indústria de alimentos, o que a gente tem hoje, a gente tem uma linha chamada Nanofoods. A Embrapa, né, que é a Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária, ela tem uma equipe trabalhando nessa área. Essa área foi denominada Nanofoods.
Então, não só a Embrapa, como também algumas gigantes multinacionais, como a Nestlé, Coca-Cola, Kellogg's, todas essas indústrias têm direcionado parte da linha de pesquisa para esses compostos. Qual é a vantagem, né, de aportar algum investimento a mais nessa linha de compostos, de nanocompostos? Pensando que eu tenho uma estrutura micro, quando eu trabalho lá na área de nanocompostos, eu tenho mais possibilidade de fazer reações, de fazer combinações com materiais. Então, como eu tenho partículas muito menores do que as partículas tradicionais, eu consigo aumentar a superfície de contato, consigo aumentar a possibilidade de ligações com outros elementos, pensando em nível molecular e atômico, e com isso eu consigo novos materiais. Um exemplo que já se tem uma pesquisa avançada na área de embalagem são os compostos, os nanocompostos de argila. Então foi colocado esse nanocomposto entre camadas de polietileno terefitalato, o PET, e com isso verificou-se que a expulsão do CO2, o gás carbônico, ela demorou até o dobro do que numa embalagem de PET normal. Por que isso acontece? A argila, o nanocomposto de argila, funciona como uma teia, um labirinto, digamos assim, que impede, que dificulta, na verdade, a expulsão do CO2. Um outro tipo de compostos que tem sido utilizado são as nanoceluloses, que também tem o mesmo efeito da nanoargila, também funcionando como uma teia, um filtro, né? Reduzindo a velocidade da expulsão de compostos. E ainda, pensando no que a gente viu lá em sistemas de embalagem, as famosas embalagens inteligentes, onde eu tenho liberação de compostos antimicrobianos, os nanocompostos eles vão facilitar essa liberação paulatina de compostos microbianos, como lisina, pimaricina, etc. Bom, então é uma área muito ampla. Como eu disse inicialmente, a gente ia dar apenas uma noção. A Embrapa, né, se vocês entrarem no site da Embrapa, eu vou colocar alguns links na plataforma para a gente aprofundar mais sobre esse assunto. Ainda é um assunto novo. Digo para vocês que não é todo centro de pesquisa, não é toda a universidade que tem investido tempo, né, e recursos nessa linha de pesquisa, a não ser na parte de materiais. A Universidade Federal de São Carlos, por exemplo, que tem uma especialidade maior na área de engenharia de materiais, é uma das que tem mais pesquisas nessa linha, e aos poucos isso vem chegando também na indústria de alimentos, na indústria de insumos e embalagens para alimentos. Uma outra coisa que a gente precisa comentar, né, para encerrar a nossa disciplina de embalagens, está relacionada ao design de embalagens e ao marketing relacionado a essa embalagem. Bom, desde o início lá da disciplina a gente vem comentando a importância da embalagem, não só com a função de proteger o produto, de conservar o produto, como também na importância de vender o produto. Ou então, desde o momento que eu vou fazer o desenvolvimento de um determinado produto, eu já tenho que pensar em qual embalagem ele vai ter um link melhor. Eu não consigo, por exemplo, imaginar um refrigerante sendo vendido numa embalagem de polietileno. Quer dizer, o refrigerante, por exemplo, das características físico-químicas dele é que eu tenho que reter o CO2. E a embalagem de polietileno, né, de baixa densidade, por exemplo, a não ser que eu coloque uma barreira muito grande, eu não vou ter condições de fazer o acondicionamento desse produto. Então esse link, né, não só de proteção, como também de design e de venda de produto, eu já tenho que pensar desde o início. Quando a gente fala em design de embalagens, esse design até bem pouco tempo ele não era muito trabalhado, e eu posso afirmar com certeza
que hoje é uma área de pesquisa muito grande. As grandes indústrias, né, que tem, escrevi isso inclusive na abertura lá da nossa semana, as grandes indústrias que possuem um departamento específico de desenvolvimento de produtos, elas têm tido uma demanda muito grande de profissionais da área de alimentos com especialização em design de embalagens, em desenvolvimento de embalagens. Então é um tema que, por mais que nós não saibamos ainda em qual área específica nós iremos atuar, né, após formarmos em técnico de alimentos, mas tem que se ter em mente que é um assunto que mais cedo ou mais tarde vai cair nas nossas mãos, para que sejam solucionadas, para que sejam criadas alternativas, né, desenvolvimento de produtos, alteração, né, como a gente diz na prática, reengenharia de produtos. Então, quando a gente fala de design de embalagem, hoje, por exemplo, existe um curso, inclusive curso de mestrado nessa área, a Escola Superior de Propaganda e Marketing, de Publicidade e Marketing, a famosa ESPM, ela já oferece tanto o curso de graduação de design, quanto o curso de mestrado em design. E um dos especialistas, um dos criadores desse curso de especialização, é um profissional que está na área já há bastante tempo, que é o Fábio Mestrini. Eu ainda coloquei umas fotos de um material que ele publicou. Então, para quem quiser e precisar seguir, especializar um pouco mais, aprofundar um pouco mais nesse assunto, são os livros que eu recomendo. São livros numa linguagem muito tranquila, não tem uma... São esses materiais. Então eu tenho o curso básico de design de embalagens, esse é o primeiro volume lançado pelo Fábio Mestrini. Em seguida, um curso avançado de design de embalagens, e mais recentemente ele também lançou um gestão estratégica de embalagens. Então esses materiais, eu coloquei o link, a foto dessas três publicações na plataforma, para quem tiver interesse em aprofundar. É um tema muito amplo, muito interessante, é um tema bom de se trabalhar. Para quem gosta dessa área de desenvolvimento, é um tema bastante chamativo, e hoje, como eu disse, é um dos itens, é uma das áreas que tem remunerado bem os profissionais. Até bem pouco tempo, até digamos, de uns 20 anos atrás, né, no início da década de 90, não havia uma preocupação específica com relação a dar um exemplo bobo aqui, com relação a cores de embalagem. Então nós víamos vários tipos de produtos. Então nós tínhamos, por exemplo, maionese. Existia maionese em embalagem vermelha, como existia também maionese em embalagem azul. Então foi criado através de um trabalho de psicologia, né, um estudo de consumidor, que é outra área que cresceu muito nos últimos anos. Então hoje nós temos análise sensorial específica para estudo com o consumidor. Nós temos, inclusive, cursos de especialização específico nessa área. Temos várias publicações sobre estratégias de venda, né, baseado no estudo do consumidor. Então, uma das primeiras pesquisas que surgiu no início da década de 90, e a Tetra Pak, inclusive, foi uma das que apoiou essa iniciativa, né? Lembrando que a Tetra Pak é uma das maiores produtoras de embalagem do país, e foi totalmente de interesse dela fazer uma padronização de cores. Então, o que ficou definido no primeiro momento é que, segundo pesquisas baseadas em testes psicológicos, definiu-se de um grosso modo, né, são várias teses que foram desenvolvidas, mas vou citar algumas somente para vocês terem uma ideia. Por exemplo, a gente tinha embalagens de produtos quentes, chamados produtos quentes, como ketchup, pimenta, molho de tomate. Nós tínhamos embalagens de várias cores, cor verde, cor azul, cor branca. E o que ficou definido é que o consumidor enxerga esse tipo de material, quando ele vê uma embalagem vermelha, ele
automaticamente faz o link com esse tipo de produto, os produtos chamados quentes. Por outro lado, quando ele enxerga um produto de coloração azul, ele enxerga um produto mais leve. Então esses produtos light, diet, produtos refrigerados da área de laticínios, eles foram tendendo a ter uma embalagem azul. E também em seguida foi feita uma especialização, né? Então eles chegaram até a extrapolar parte dessas pesquisas e começaram a fazer esse tipo de link de cor com relação a tipo de produto. Bom, como é que foi isso? Vou dar um exemplo com relação ao leite. Hoje, basicamente, quando a gente vê, não é regra geral, mas existem, a maioria das embalagens de leite integral, ela tem uma cor vermelha, né? Mesmo que seja somente a parte superior da embalagem. Quando eu tenho embalagem de produto desnatado, obrigatoriamente eu tenho uma tarja azul ou a superfície azul. Quando eu tenho embalagem semi-desnatado, eu tenho uma coloração, alguns usam laranja, outros usam amarelo, mas basicamente é vermelho produto gordo e azul produto light, produto diet ou produto desnatado. Bom, então essa equipe, essa pesquisa que desde o início da década de 90, né, digamos, ela foi mais acirrada, porque esse estudo consumidor existe há mais de um século. Essas pesquisas estão sendo utilizadas pela indústria de alimentos com o objetivo de produzir embalagens mais chamativas. Então, lembrando que o consumidor, quando ele chega no supermercado, quando ele chega na gôndola, ele tem poucos segundos para que a embalagem o atraia. E aí ele possa pegar essa embalagem e fazer um estudo mais detalhado, parar em frente à gôndola e fazer um estudo, né, mais detalhado ou não daquele produto. E é exatamente por isso que o pessoal da área de economia dita, né, algumas regras para quando a gente for fazer compra no supermercado. Bom, a primeira delas é: não vá ao supermercado com fome. Essa é a regra número 1. Se eu estou no supermercado e estou com fome, eu encho o carrinho de guloseimas, mesmo que eu não esteja comendo ali. A segunda regra é não ir ao supermercado no dia de pagamento. No dia de pagamento, dá-se a impressão que eu estou rico, e aí eu quero encher o carrinho da mesma forma. E uma outra coisa, e aí que é onde eu quero chegar, está relacionado à lista de compra. Se eu chego no supermercado sem uma lista de compra, tudo que eu enxergar na prateleira eu vou querer colocar no carrinho. Ao passo que quando eu tenho uma lista de compra e eu for disciplinado para isso, a embalagem pode ser chamativa o tanto que for. Que se eu for disciplinado, eu não estou precisando daquele produto, eu não vou adquirir. Posso pegar, olhar, admirar, elogiar, parabéns e tal, mas deixo na gôndola. Só que a maioria dos consumidores ainda não tem essa disciplina. Então a indústria de alimentos, aproveitando disso, ela utiliza estratégias para que o seu produto seja levado pelo consumidor, não vou dizer involuntariamente, né, mas de uma maneira mais dinâmica. Outra estratégia que é bem conhecida, né, que a gente até viu comentários sobre isso nos fóruns, está relacionada a posicionamento na gôndola. Então, os produtos que estão colocados na mesma altura que os olhos do consumidor, aquela gôndola, aquele espaço da gôndola, com certeza ali é mais caro, né? Lembrando que hoje em dia as gôndolas de grandes redes, elas são alugadas por fornecedores, e o fornecedor é obrigado a fazer a manutenção com relação ao layout, com relação à organização do produto na gôndola. Então esses espaços que ficam à mesma altura do olho do consumidor são espaços mais caros do que os espaços inferiores. Então isso tudo foi relacionado em pesquisa de consumidor, né? Como eu disse, hoje existem mestrados específicos nessa área de design de embalagem com foco em aumento de vendas. Então é uma área que tem crescido muito, e na indústria de alimentos principalmente não poderia ser diferente. Então quando a gente fala desenvolvimento de produtos, eu tenho que pensar obrigatoriamente também na embalagem. Uma das linhas
como é que surge, né, o desenvolvimento de produto, apenas para citar a importância da embalagem. Bom, geralmente a ideia pode sair da área industrial de um novo produto ou pode sair também da área comercial. O diretor comercial vai virar para vocês, né, que vão ser da área industrial ou da área administrativa e tal, e falar, olha, hoje está na moda o produto isento do nutriente tal, então eu quero fazer esse produto, eu quero colocar isso no meu portfólio. Bom, se vocês tiverem uma linha de produção que consiga abarcar essa categoria de produto, o desenvolvimento vai ser mais fácil. Agora, quando eu não tenho nada, quando é um produto extremamente novo, que eu vou ter que adquirir equipamentos, vou ter que adquirir novas embalagens, então eu já começo a pensar no formato, no tipo de embalagem. Agora, quando eu tenho uma linha de produção, eu já produzo hambúrguer, por exemplo, eu já tenho uma linha de produção de hambúrguer no meu frigorífico. E aí apareceu agora um hambúrguer adicionado de um nutriente essencial que é bom para calvície, etc. e tal, e eu quero entrar nesse nicho de mercado. Bom, eu não vou fazer investimento em nenhum equipamento, porque eu já tenho os equipamentos lá, né? E se os meus equipamentos têm horários ociosos, eu não vou precisar investir em mais equipamentos. Também não vou precisar investir em formatos de embalagem, que eu já sei que o formato da embalagem para o hambúrguer é aquele que eu já uso, ponto final. Mas, independente de se ter a linha de produção ou não, uma coisa que a gente tem que obrigatoriamente cuidar vai ser o design da embalagem, a rotulagem da embalagem, o que eu vou escrever na embalagem, quais são os desenhos que eu posso colocar, que eu devo colocar. Bom, então como a gente viu a gente vai ver isso em aula presencial, as legislações de rotulagem, né? A rotulagem ela se divide em rotulagem geral e rotulagem nutricional. Então, quando eu falo em rotulagem geral, que define tudo que eu devo ter no rótulo, então eu tenho legislações do Ministério da Agricultura para produtos de origem animal, tenho também legislações da Anvisa, que são os outros produtos, tenho também rotulagem nutricional, que aí eu pego as legislações da Anvisa e aplico tanto para todo tipo de produto, inclusive o Ministério da Agricultura ele aceita a utilização dessas legislações. Então são legislações que têm sofrido uma alteração muito grande nos últimos 10, 15 anos. Até bem pouco tempo não se preocupava com a rotulagem do produto. Chegava ao ponto de um produto, o mesmo produto, ter uma rotulagem falando de composição por 1000 ml e o produto de um concorrente na mesma região falando em composição por 100 ml. Isso gerava uma confusão muito grande para o público consumidor, e em função disso os ministérios, né, tanto da saúde através da Agência Nacional de Vigilância Sanitária quanto o Ministério da Agricultura através do Serviço de Inspeção Federal definiram normas padronizadas para que se utilizasse, que se fizesse a rotulagem tanto geral quanto a rotulagem nutricional. Bom, os detalhes da rotulagem geral e nutricional nós vamos ver, né, já vimos alguma turma em aula presencial, mas basicamente a gente fala de resolução 259 de 2002 da Anvisa, a instrução normativa 22 de 2005 do Ministério da Agricultura. Quando eu falo em rotulagem geral, quando eu falo em rotulagem nutricional, o que está em vigor hoje é a resolução 359 de 2003 e a resolução 360 de 2003, que define que eu tenho que apresentar no rótulo o valor energético, o teor de carboidratos, o teor de proteína, o teor de gordura total, saturada e trans, o teor de fibra alimentar e o teor de sódio. Então são legislações bem específicas, são legislações boas, dá uma segurança alimentar muito boa para o público, porém ainda existem os famosos produtos de fundo de quintal que são vendidos em feiras e aí não tem rotulagem geral, não tem rotulagem nutricional. Mas quando se fala em produtos registrados, rigorosamente registrados no serviço de inspeção, seja ele municipal, estadual ou federal, exige que se respeite as normas de rotulagem geral e rotulagem nutricional. Bom, então por essa semana
Para encerrar a nossa disciplina, a gente fica com esses assuntos. A gente vai discutir nos fóruns, né, dessa semana outros temas. Queria aqui de antemão agradecer a paciência de todos vocês nessas 5 semanas, dizer que para mim foi um aprendizado muito grande. Os fóruns foram muito enriquecedores, apesar da gente não gostar muito de fórum. Eu escuto muita reclamação de alunos sobre fórum, mas o fórum em si ele traz muitas novidades. Então eu queria aqui parabenizá-los pelo andamento da disciplina e dizer que, independente de acabar essa disciplina ou não, eu me coloco à disposição, né, como sempre falei para vocês, através de e-mail, telefone, até mesmo pessoalmente. Eu fico aqui no Instituto o tempo inteiro, eu trabalho de segunda a sexta aqui. Então vocês fiquem bem à vontade para mandar dúvidas, caso surjam algumas dúvidas, ou precise de algum outro material, de alguma outra coisa, eu me coloco à disposição. Então tenham todos uma boa semana.